A paz do Senhor, Santa Eleita de Cristo. Mais uma vez, venho entregar da parte de Deus uma palavra abençoada para a tua vida sobre o tema diante da crise, o que fazer? Diante da crise, o que fazer? Dentro deste mesmo tema, eu vou fazer abordagem de 5 passos de Neemias para vencer a crise. Vou repetir, eu vou falar de um tema sobre diante da crise, o que fazer. Este tema está relacionado à pessoa de Neemias. E dentro desse tema, eu vou ministrar 5 pontos ou 5 passos de Neemias para vencer a crise. Ou seja, quais foram as ferramentas operando que Neemias utilizou para vencer a crise que ele passara. Ora, dentro desses 5 passos, a gente vai debruçar toda a etapa que Neemias vivenciou durante o seu período de crise. Ora bem, é preciso fazer uma abordagem em relação à vida deste homem. Neemias, um personagem bíblico, filho de Acalias, viveu no tempo do Império Persa, era copeiro do rei, neste caso o rei Atarxerxes, na cidade de Susa. Susa é uma cidade do Oriente que fazia parte do Império Babilônico e do Persa. Tudo isso é preciso fazer menção antes de Cristo. Vou repetir, Neemias, personagem bíblico, filho de Acalias, viveu no tempo do Império Persa, era copeiro do rei Atarxerxes, na cidade de Susa. Susa era uma cidade do Oriente que fazia parte ou fez parte do Império Babilônico e Persa, antes de Cristo. Dando sequência daquilo que é o nosso grande objetivo em relação ao tema que eu fiz menção, vamos ao nosso primeiro passo, ou o primeiro ponto que Neemias utiliza para vencer a crise. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Neemias 1 a 10. Mas aqui é preciso fazer menção que em muitos casos eu não estarei lendo todo ele. Eu digo de 1 a 10 no sentido de permitir que tu possas ter maior amplitude e maior clareza em relação do que nós estamos a debruçar. Ora bem, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Susa, lembrem na introdução, Susa é a cidade onde Neemias servia a rei Atarxerxes, que eu dissera que Susa é uma cidade que fazia parte do Império Babilônico e Persa. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram no cativeiro estão passando grande aflição e vergonha. Lá na província, os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Neemias, conforme eu fiz menção na introdução, foi um personagem bíblico que fazia parte, segundo a narrativa bíblica, da cidade de Judá. Ora, essa mesma cidade foi atacada pelo rei babilônico Nabucodonosor. Ora bem que quando esta cidade foi atacada,
ainda em Crônicas, se puderem ler 36, do 16 até o 21, vão poder entender melhor o que eu vou fazer menção neste momento. Quando o rei babilônico atacou Jerusalém, ora que ele levou para si alguns cativos, ou seja, levou alguns pessoal de Jerusalém. Ora bem, mas dentro desse contexto é preciso fazer menção por que isso aconteceu. Aconteceu fruto do pecado que a nação de Jerusalém, que é a nação que voltada a Deus, tivera feito coisas que não agradavam a Deus, principalmente a idolatria. Ora bem, sendo assim, Deus permitiu que os povos inimigos do povo escolhido israelita pudesse ser atacado e destruído, ou seja, o povo que vivia em Jerusalém foi atacado pelo rei babilônico, destruindo assim Jerusalém, deixando cair tudo aquilo que fazia parte de Jerusalém, ou seja, levou para si jovens, levou para si mulheres, crianças, levou para si todos aqueles bens, utensílios que faziam parte de Jerusalém. Por isso é que nós aqui na leitura que fizemos, quando Anani, irmão de Neemias, vem lhe informar sobre as condições em que Jerusalém se encontrara, ele faz menção de que, na verdade, Jerusalém encontra-se desolada, ou seja, Jerusalém encontra-se num estado de calamidade. É preciso fazer menção que Neemias também faz parte de Jerusalém, pois nós mais em frente vamos compreender que os pais de Neemias estavam lá, sepultados. Ora bem, é preciso fazer também menção que quando Neemias recebe essa informação pesada, nós aqui vamos ainda no primeiro passo, vamos poder entender como Neemias encarou essa circunstância. Por isso eu levanto o primeiro passo, que Neemias, quando soube a situação de Jerusalém, não fez mais nada senão apresentar-se diante de Deus que ele é o solucionador do seu problema. Vou repetir o primeiro passo. Neemias, quando soube a situação de Jerusalém, não fez mais nada senão apresentar diante de Deus que ele é a solução dos seus problemas. Ou seja, Neemias, quando recebeu essa informação de Anani, essa informação pesada de que realmente aquilo que Deus profetizara perante o profeta Jeremias sobre a destruição de Jerusalém por causa dos seus pecados, pela consequência dos seus pecados, aquilo veio a acontecer. Jerusalém foi destruída, meia parte, e senão a parte da população foi levada como cativo, e por sua vez Jerusalém se encontrava numa situação de calamidade. Ora, Neemias, ouvindo essa informação, e já estamos no primeiro passo, Neemias apresenta tudo aquilo que ele recebera de informação pesada diante de Deus. Nós aqui ainda continuando fazendo a leitura da palavra, porque eu disse que no primeiro passo nós vamos ler Neemias 1 até o seu versículo 10. Ora bem, continuando, depois de Anani ter informado a situação de Jerusalém, ainda no 3, passando grande aflição, vergonha, lá na província, os muros de Jerusalém foram derrubados. Já vamos falar de alguns pontos desses versículos. Versículo 4. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Neemias aqui nos dá uma grande lição
de como se posicionar diante de uma crise. Neemias, quando receber essa informação pesada, saber que a cidade aonde a sua geração está, saber que a cidade de onde ele viera estava desolada, destruída, os muros caídos, porque nós soubemos que as cidades anteriormente tinham muros que dava segurança, dava a proteção do povo daquela respectiva cidade. Isso, no contexto espiritual, o muro podemos entender como a santidade, não é? A santidade, a cobertura, não é? A nudez de Jerusalém estava visível. Jerusalém já não era uma cidade santa, aonde os inimigos poderiam fazer e desfazer. Ou seja, a nudez de Jerusalém estava exposta. Jerusalém estava a viver uma situação de calamidade. E Neemias vai receber essa informação. Neemias não suportou. E isso nós podemos entender ainda no versículo 4 que nós lemos, que Neemias tão somente chorou. Neemias chorou por quê? Porque era a cidade de onde ele veio, estava destruída. Era normal que Neemias chorasse. É normal que perante a crise você e eu choremos. É normal que perante a crise eu e você possamos estar tristes. É normal. Mas o que me faz todavia ter uma visão sobre Neemias é que Neemias não ficou só pelo choro. Muita gente, quando está vivendo uma situação de calamidade, muita gente que esteja vivendo agora uma situação de calamidade, simplesmente quer olhar no ponto único, que é o sofrimento. Mas, na verdade, Neemias aqui nos dá uma grande lição perante a crise, que é necessário sim chorar, porque nós somos seres humanos que temos sentimentos, nós sentimos, nós temos dor. Mas uma das coisas que Neemias nos dá como lição é que lamentei por alguns dias, continuei a jejuar. Ou seja, Neemias aqui conseguiu, na verdade, ter uma visão periférica da situação. Por um lado, Neemias tem sentimentos, Neemias mostra que é ser humano, e por isso Neemias chora, Neemias lamenta. Mas Neemias não fica por aí, Neemias jejua. Jejum é um elemento importantíssimo para quem está voltado para Deus. Por quê? Porque o jejum, na verdade, não é para nós, jejum é para Deus. Quando nós jejuamos, nós sacrificamos, na verdade, a carne para todavia glorificar o nome de Deus. Neemias sabia que perante essa situação de calamidade era necessário que ele pudesse se apresentar como sacrifício diante de Deus. Um aspecto importante, é necessário que perante a crise nós possamos nos voltar a Deus e poder nos apresentar como sacrifício, para que Deus possa todavia atentar sobre o nosso sacrifício. Outro aspecto importante, orar perante a Deus do céu. Se os amados lembrem bem a passagem de Colossenses 3:1, se tu já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas são de cima. Neemias fez nada mais, nada menos o que a Bíblia nos pede, buscai as coisas que são de cima. Neemias buscou, invocou Deus do céu, enquanto os seus adversários andaram buscar os deuses da terra, porque na introdução eu disse que este povo estava a passar o que estava a passar o povo de Jerusalém, fruto do pecado, fruto das consequências que andou a fazer. Por isso Deus permitiu que esse povo fosse atacado. Mas Neemias levanta-se diante dessa crise que a sua nação estava a viver, para todavia apresentar-se como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. E ele ora diante de Deus. Outro elemento importante, oração. Oração. Quem está em crise,
se não se voltar perante o Deus Todo-Poderoso, se não se apresentar como sacrifício vivo diante do Todo-Poderoso, dificilmente poderá gerir a situação. Por quê? Porque na verdade, quando nós estamos em crise, nós estamos fragilizados. Quando nós estamos em crise, nós somos presa fácil para o inimigo. Quando nós estamos em crise, nós não temos força para lidar com o problema. Mas Neemias aqui viu socorro. E Neemias tão somente olhou para o monte, de onde vem o seu socorro. Dando sequência ainda da nossa leitura no versículo 5, eu disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Versículo 6. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelo israelita, teus servos, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Interessante. Neemias, diante da crise, assume a situação. É necessário que perante a crise nós reconhecemos que estamos em crise. Nós aceitamos o problema, mas não vivemos o problema. É necessário que nós aceitemos que estamos em crise. Neemias, independentemente de ele voltar ao seu propósito a Deus, independentemente de ele se levantar para poder dar resposta perante a situação que a sua nação, que ele estava a viver, também porque ele é parte da nação, Neemias faz algo interessante, reconhecer que ele está em crise. Uma das coisas importantes na vida é ser humilde. Se nós não reconhecer a situação que eu estamos vivendo, ninguém vai poder reconhecer por nós. E isso, qual é a consequência? A consequência é que você não terá capacidade de poder enfrentar essa situação, porque tu não aceitas a situação que te encontra, a situação que eu me encontro. É necessário que nós aceitemos, estamos em crise, e a crise é fruto disto e aquilo. Quais são os modos operando que eu vou utilizar para poder vencer essa crise? Algo interessante de Neemias, aceitar e reconhecer a crise. Mas Neemias não ficou por aí. Ora bem, temos agido de forma perversa, 7, contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos, mas se voltares para mim e obedeceis aos meus mandamentos e as praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste do teu grande poder e com teu braço forte. Interessante, Neemias está diante de Deus a apresentar um panorama que aconteceu lá no Egito. Neemias está a mostrar a Deus que verdadeiramente o povo que está vivenciando essa situação é o povo que Deus todavia resgatou lá no Egito quando estavam no cativo. Neemias estava a reconhecer que Deus todavia tinha prometido ao povo que teria todavia lhes dado uma terra em que eles poderiam todavia viver e gozar, não todavia mais como escravo, mas como os donos da terra. Mas tudo isso fruto
da santidade, fruto da obediência do povo, que não aconteceu. Por isso Deus permitindo este povo da Babilônia atacar o povo de Israel. Mas o interessante é que Neemias assume e todavia, diante de todo esse problema, Neemias se apresenta diante de Deus. Olha bem, interessante posicionamento de Neemias. Qual é o teu posicionamento? Qual é o meu posicionamento perante uma crise? Qual é a opção que nós temos utilizado quando nós estamos vivendo diante de uma terrível crise? É necessário que nós tenhamos a postura de Neemias. Primeiro aspecto, realmente a informação foi pesada que Neemias recebeu do seu irmão e acompanhante. Mas Neemias, sendo homens com sentimento, com dores, Neemias chorou e lamentou. Por quê? Porque Neemias sente. E outra coisa importante, Neemias não ficou por aí. Neemias reconheceu que na verdade estava em crise. E Neemias começou a utilizar os modos operantes que eram favoráveis a si. Apresentou-se como sacrifício vivo perante a Deus, porque ele sabia que diante de uma tamanha crise, só Deus para poder livrá-lo, só Deus para poder lhe dar escape diante dessa crise. Por isso Neemias orou a Deus e reconheceu que estava em crise e tudo apresentou diante de Deus. Que isso possa ser de lição para nós em relação a esse aspecto. Quando nós estamos diante da crise, a quem nós vamos nos apresentar? Quem você recorre quando está em crise? Quem eu recorro quando eu estou em crise? É necessário que nós tenhamos a postura de Neemias. Sem mais perca de tempo, vamos ao segundo passo. É preciso fazer menção que o segundo passo, na verdade, Deus coloca pessoas certas no caminho de Neemias para lhe ajudarem nesta grande e terrível jornada. Neemias está vivendo uma crise. Primeira coisa, Neemias não correu quando estava vivendo em crise a outra pessoa senão a pessoa de Deus. E quando nós estamos passando uma situação difícil e nós nos voltamos a Deus, então Deus começa a trabalhar a nosso favor. Eu acredito que se Neemias pudesse recorrer ao rei que ele servia, simplesmente só ao rei, sem todavia incluir Deus, talvez o projeto de Neemias sair dessa crise, e nós vamos ver lá em frente o que ocorreu. Não que Neemias não solicitou ao rei, solicitou, mas na verdade Neemias primeiramente solicitou a Deus. Quem você solicita primeiro quando está esperando uma crise? E aqui começa na verdade o segundo passo. Deus coloca pessoas certas no caminho de Neemias para ajudarem nessa terrível empreitada. Deus vai colocar pessoas certas para que tu e eu possamos sair dessa situação de calamidade. Deus vai colocar pessoas certas no teu caminho, no meu caminho, para que nós possamos vencer essa situação terrível. Neemias recebe apoio de alguém que ele servira. Lá atrás, na introdução, eu fiz menção que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Ora bem, vamos ler no Neemias 2, capítulo 2, versículo 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. E disse ao rei, rei quem? Artaxerxes. Quem disse? Neemias. Que o rei viva para sempre. Que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais, atenção, os pais de Neemias são de lá, está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Fogo posto por quem? Pela nação babilônica. Então, versículo 4, o rei me perguntou, o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu, ao Deus do céu. Quinto, e disse ao rei, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me desses ir ajudar a cidade
do sepulcro dos meus pais, para que eu reconstrua. 6. Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás depois de informá-lo sobre a duração da viagem? Eu também disse ao rei: se for do teu agrado, que se providenciem cartas para o governador do território do oeste, do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá. Oitavo e último versículo do capítulo 2. Que me seja dada também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas das fortalezas que fica junto ao templo e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar, graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Quando nós voltamos os nossos problemas, quando nós apresentamos a nossa situação de crise ao Deus Todo-Poderoso, Ele não abre mão em nos ajudar. Deus não poupa esforço em nos ajudar. Deus vai abrir a mão quando eu e você tivemos diante da crise e apresentarmos todavia a Ele. Por quê? Neemias aqui nos dá uma grande lição, que quando ele apresentou a sua crise, a sua situação de calamidade a Deus, Deus agora começa o processo de reconstrução daquilo que era destruído na vida de Neemias. Ora bem, aqui uma das pessoas que começou no caminho de Neemias para lhe ajudar foi o rei. Deus todavia toca ao rei, de modo que o rei pudesse ajudar Neemias com alguns aspectos. Alguns aspectos aqui importantes, no 7º, no 8º principalmente. Repara que Neemias pede todavia autorização para que o governador da província do oeste pudesse lhe deixar passar. É importante isso. Ele estava a sair de uma cidade para outra. Então era misto que ele tivesse uma credencial, uma autorização a nível do rei para que ele pudesse passar para ir para ajudar. E outra coisa interessante, Neemias estava aí levantar novamente a cidade que foi desolada, a cidade que foi destruída. A crise de Neemias era a cidade que estava destruída, a cidade que tinha perdido a sua estrutura. Ora bem, e nós sabemos que a madeira era um dos elementos ou materiais muito utilizável na época. Por isso é que Neemias pediu ao rei autorização que pudesse todavia dar um despacho para que ele pudesse todavia receber madeiras para todavia construir alguns elementos lá na cidade de Judá. Então começa aqui o processo da mão de Deus. Quando nós apresentamos a nossa situação a Deus, é necessário que eu e você possamos apresentar a nossa situação, a nossa crise perante a Deus, porque Deus vai colocar nessa hora pessoas certas para todavia te ajudar a sair dessa crise. Deus nessa hora vai colocar em providência meios favoráveis para que tu e eu possamos vencer essa crise. Qual é a crise que eu e você estejamos passando? Qual é a crise que tu estás a passar nessa hora? Nesta hora eu creio que Deus estará colocando pessoas certas no caminho, no teu caminho, para que tu possas utilizar como meio de poder ultrapassar ou vencer a situação que tu estejas vivendo. Nesta senda, vamos para o terceiro passo. Ajuda recebida por Neemias, ele começa a erguer o seu projeto. Aquela ajuda que Neemias recebera no segundo passo, ele utiliza para começar o seu projeto. Tudo que Deus coloca no teu caminho, neste momento de crise,
é para que tu possas continuar a erguer a tua ponte para sair da situação que tu te encontras. É necessário que nós analisemos que, na verdade, em meia crise, em meia situação, Deus, todavia, é Deus para nos tirar da situação que nós estejamos vivendo. E aqui Neemias está aproveitando as ajudas para começar o seu projeto. Deus está liberando ajudas para você poder começar o projeto que todavia um dia teve parado. A situação que você esteja vivendo que não todavia te deixa confortável. Deus nessa hora já está colocando ajuda nas tuas mãos para que tu possas utilizar para continuar essa caminhada. E no terceiro passo, nós vamos ler no capítulo 3, o seu versículo 1 e 3. Mas deixa aqui abrir um parágrafo e dizer assim: pode ler todo o capítulo 3 para melhor compreensão do terceiro passo, porque o terceiro passo diz a ajuda recebida por Neemias, ou seja, a ajuda que Neemias recebeu, ele está todavia utilizando para erguer o seu projeto. Deus já está liberando ajuda para que eu e você possamos sair dessa crise. Eu não sei qual é a crise da tua vida, eu não sei tu não sabes qual é a crise da minha vida, mas só Deus sabe qual é a nossa crise. Só Deus sabe qual é a situação que você e eu estejamos vivendo. Por isso, nessa hora, Ele está dizendo: meu filho, minha filha, as ferramentas para que você possa vencer essa crise estão liberadas nas tuas mãos. Então, utilize bem dessas ferramentas para poder erguer, todavia, a solução dos teus problemas. Neemias 3, 1 até o seu versículo 3, para nós não ler todo ele até o 32, diz assim a palavra do Senhor: Elisabe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes dispuseram-se. Estou a ler Neemias capítulo 3, versículo 1. Então reconstruíram a porta das ovelhas, os sacerdotes Elisabe. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos 100, que também consagraram, e prosseguiram até a torre de Ananel. Os homens, estou a ler o 2, de Jericó, reconstruíram o trecho, quer dizer que já estava construído e nesse momento estava destruído, por isso eles reconstruíram o trecho seguinte. E logo adiante construiu Zacur, filho de Ir. 3. Os filhos de Asena construíram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas, puseram as folhas da porta no lugar, com os seus ferrolhos e trancas. Ou seja, eu sugiro que os amados, as amadas, possam ler o capítulo 3 todo ele, e aí poderão ter uma noção minuciosa em relação a todo o processo em que todavia a cidade de Jerusalém estava a ser erguida. Amados, na verdade, tudo isso só aconteceu por dois elementos que nós já falamos anteriormente. Primeiro passo, Neemias reconheceu que a crise dele, tão somente sem Deus, era infundada. Ou seja, Neemias reconheceu que com Deus ele poderia ultrapassar essa tamanha crise. Segundo passo, Neemias, por reconhecer no primeiro passo que sem Deus era impossível vencer a crise que ele estava enfrentando, Neemias, reconhecendo que com a crise somente Deus pode livrá-lo, então Deus começou a entrar num projeto de Neemias, porque Neemias incluiu Deus. Ora bem, é necessário que nós, independentemente da situação que nós estejamos vivendo de calamidade, é necessário incluir Deus. Neemias incluiu Deus e todavia Deus colocou pessoas certas na vida de Neemias, como o rei Artaxerxes,
que ele servira, porque ele era copeiro. E no terceiro passo nós estamos a ver que as ajudas que Deus todavia permitiu no caminho, na vida de Neemias, ele começou a erguer a cidade de Jerusalém. Antes de irmos para o quarto passo, deixa aqui fazer menção de algo importante. Tudo isso na vida de Neemias é consequência do que ele fez no princípio. Neemias reconheceu que sem Deus não se vence crise. Deus é necessário em todas as situações da nossa vida, principalmente quando nós estamos a passar situações de aperto, principalmente quando nós estamos a passar situações difíceis. Por isso, nessa hora, que Deus possa todavia ser o alento, que Deus possa ser todavia o conforto da tua casa, da tua vida, do teu lugar aonde você possa estar vivendo uma situação difícil. Que Deus possa ser o conforto nessa hora, porque Neemias realmente viveu e estava a enfrentar uma situação pesada, mas Neemias sabia que sozinho ele não podia ir a lado nenhum. Ele precisou da ajuda divina, da ajuda daquele que todavia tem o poder. Deus, ele quer participar na situação difícil que você esteja vivendo. Deus quer todavia tomar peito do teu problema, do meu problema, da tua crise, da minha crise. Basta que nós possamos fazer como Neemias lá atrás. Neemias reconheceu que tão somente a crise era necessário incluir a Deus. Vamos incluir a nossa situação de calamidade de Deus. Por mais que seja terrível, por mais que seja difícil, por mais que tu não tenhas mais forças, por mais que tu não tenhas mais palavra para expressar, é necessário que nós incluamos Deus, para que Deus todavia possa colocar ferramentas importantes e essenciais para nós vencer essa situação. Tu vais vencer essa crise, tu vais sair dessa situação. Esta situação não é o fim de todas as coisas, porque Neemias poderia relaxar, porque Neemias estava bem. Neemias era copeiro, era o servidor do rei. Neemias tinha todavia intimidade com o rei. Neemias podia dizer: isso não me importa, Nani, você está me trazendo uma situação dessa, vocês que fiquem com o vosso problema. Mas Neemias tomou a peito da situação e incluiu Deus, e Neemias está todavia beneficiando da postura que ele todavia colocou diante da crise. Qual é a postura que eu e você temos colocado? Ora bem, o quarto passo, diante dessas adversidades, Neemias venceu. É importante chamar a atenção disso. Diante dessa adversidade, diante dessa crise, Neemias venceu. Venceu por quê? Porque primeiro incluiu Deus. Segundo, por incluir Deus, Deus colocou pessoas certas, senão elementos fiáveis na vida de Neemias, para que Neemias pudesse usufruir para sair dessa situação. Por isso, no quarto passo, diante das adversidades, Neemias venceu. Neemias venceu. E aqui no quarto passo, deixa chamar a atenção, eu tenho subpassos. Vou chamar subpassos. Dentro do quarto passo eu tenho subpassos, senão na linha A, que é o meu primeiro subpasso do passo 4, mesmo sendo chamado de fraco, Neemias não parou de fazer o seu projeto. Vamos ler o Neemias 4, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Vou repetir. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. A seguir, o 2. Então, diante de seus compatriotas,
e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifício? Acabarão a obra num só dia? Será que não ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Reparem as maravilhas no seu capítulo 4. Neemias está vencendo a sua crise. Quem vai se levantar? Os inimigos. Enquanto viveis em crise, os teus inimigos vão aplaudir. Os teus inimigos vão se alegrar. Os teus inimigos vão festejar porque você se encontra numa situação de calamidade. Enquanto tu te vês nessa situação e tu não te levantares, os teus inimigos vão estar todavia festejando pela tua situação. Quando tu te levantares e quando tu tiveres a dar passos significativos diante da situação em que você se encontra, podes crer que um dos sinais de quem está saindo da crise é, na verdade, pessoas se levantando, te jogando pedra. Por quê? Porque, na verdade, por um lado, quando nós estamos caídos, ninguém acredita em nós. Quando nós estamos levantando, as pessoas querem todavia se levantar. E Neemias aqui mostra, na verdade, que quando Sambalate, Tobias tiveram se levantando perante a situação, julgando-os de fraco, chamando-lhes de incapaz, Neemias tão somente estava levantando o muro de Jerusalém. Lá atrás eu chamei a atenção que os muros espiritualmente simbolizavam, na verdade, a proteção, simbolizavam a santidade, porque tão somente Jerusalém estava exposta a qualquer tipo de ataque, a qualquer tipo de insulto. Como os inimigos viram que a proteção, que na verdade a santidade de Jerusalém estava a voltar novamente, Jerusalém estava a ser protegida com os muros para que os inimigos não tenham acesso, os inimigos começaram a se levantar. Podes crer que muita gente vai se levantar contra a tua vida quando você estiver saindo dessa crise. Mas uma coisa é certa, que na verdade nada vai impedir a tua vitória, porque Deus já decretou a tua vitória. Ainda no nosso quarto passo, na linha B, diante de tanta humilhação e zombaria, Neemias não deu ouvido aos inimigos. Vamos ler o 3 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Diante de tanta humilhação e zombarias, Neemias não deu ouvidos. Deixa eu chamar aqui a atenção algo importante. Neemias não deu ouvido por quê? Algo interessante aqui. Neemias não deu ouvido porque Neemias sabia o que queria. Neemias veio de lá atrás a orar, a jejuar, a reconhecer a situação de calamidade que ele vivia. Neemias recebeu ajuda do Todo-Poderoso, ajuda do rei que ele servia. Neemias saiu de uma cidade para outra. Neemias levou madeiras para erguer o projeto que todavia era o propósito dele. E vem pessoas se levantando contra ele. Achas que Neemias deveria dar ouvido a essas pessoas? É importante sublinhar isso. Quando eu e você tivemos a sair da crise que nós nos encontramos, que essas pessoas, por mais que venham nos insultar, que eu e você não possamos dar ouvido. Por quê? Porque nós temos foco. O nosso foco é vencer essa crise e não vencer os nossos inimigos. O nosso foco é ultrapassar essa crise e não dar ouvido aos nossos inimigos.
Neemias não deu ouvido a esses indivíduos que estavam a se levantar. Por que estavam a se levantar? Porque viam que o projeto estava a dar certo. Quando o teu projeto tiver a dar certo, quando as pessoas tiverem a sair do fundo do poço, quando as pessoas tiverem a sair da situação que eu e você nos encontramos, elas vão se levantar. Os teus inimigos vão se levantar porque eles se alegram ver você lá embaixo. Mas quando verem você a sair da situação em que você se encontra, eles vão se levantar. E qual é a postura que eu e você temos que ter? Temos que nos manter sempre na mesma posição. Meu foco é sair da crise. Não dê ouvido aos insultos, simplesmente mantenha-se, todavia, focado naquilo que tu estás a tratar. Ainda no nosso quarto passo, temos também a linha C. Na linha C, os inimigos tentaram contra a vida de Neemias. Vamos ler Neemias, ainda no capítulo 4, no versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: e os inimigos diziam, antes de saberem ou ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Ou seja, não bastava dizer que a obra que eles estavam a fazer, uma obra que não tem sustentabilidade, que ia ser derrubada. Não basta o que eles estavam a dizer, que uma raposa era capaz de destruir o que eles estavam a erguer. Agora viram que Neemias, não dando ouvido aos insultos, agora eles queriam partir para situações físicas, ou seja, queriam acabar com Neemias, queriam destruir com Neemias. Deixa abrir aqui um parênteses. Lá atrás, Neemias incluiu Deus no seu projeto. E vocês vão ver, na verdade, o que vai ocorrer durante o nosso tema ou a nossa ilustração. Reparem que Neemias, na verdade, não deu ouvido aos insultos deles. Mas aqui os inimigos se levantam com o propósito de poder matar. Mas como Neemias incluiu Deus, então Deus vai tratar de todo esse processo. Os inimigos não terão poder sobre a tua vida enquanto tu incluires Deus. Enquanto tu incluires Deus, os inimigos não vão tocar nenhum fio de cabelo da tua vida. Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo que tratarem contra a tua vida no oculto, Deus vai revelar. Deus vai mostrar, porque os inimigos, todavia, só têm poder na tua vida quando você não inclui Deus. Que nós, nesse momento, possamos incluir Deus em tudo nas nossas vidas. Para que quando o dia mau vier, quando aquele dia terrível vier, que os nossos inimigos se levantarem contra nós, Deus possa nos dar escape. Deus deu escape a Neemias, nós vamos ver mais lá à frente. Por quê? Porque Neemias incluiu Deus no seu projeto, na sua situação que ele estava a viver. Quinto e último passo interessante, Neemias venceu. Simplesmente venceu. Vou repetir novamente, Neemias venceu. Por que Neemias venceu? Neemias venceu porque incluiu Deus. Só se vence situações que Neemias estava passando com Deus. Só se vence situações que Neemias estava passando com Deus. Eu e você vamos vencer quando nos incluir Deus nos nossos problemas. Eu e você vamos vencer quando nós, todavia, nos apresentamos perante a Deus. E Deus vai tratar de todos os nossos problemas. Ora bem, no quinto e último passo, para terminar e também como conclusão, Neemias venceu. Dentro do nosso quinto passo, vamos encontrar alguns subpassos, conforme no quarto passo. O nosso subpasso, na linha A, Neemias orou a Deus. Neemias orou a Deus.
Vamos ler Neemias 4, versículo 4, diz assim: ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faz recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem, faz também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Ora bem, no quarto passo nós falamos que eles foram insultados, e Neemias aqui simplesmente diz: ora a Deus. Ora a Deus por quê? Porque Neemias não deu todavia ouvido aos insultos deles. Por quê? Porque Neemias sabe que estava com Deus. Neemias sabia que incluiu Deus nesse projeto. Então não poderia, desde o princípio que incluiu Deus, não podia terminar sem Deus. Neemias só venceu porque incluiu Deus. Então Neemias orou a Deus, apresentou a Deus a situação que os inimigos estavam se levantando. Linha B. Encorajou o povo a trabalhar. Vamos ler ainda no capítulo 4, versículo 6. Assim construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a extensão, pois o povo dedicou inteiramente ao trabalho. Outra coisa interessante, Neemias incentivou, Neemias teve inputs, teve capacidade de poder gerir as situações que estavam a viver, e Neemias todavia continuou erguendo o muro. Outra coisa importante que mostra que Neemias venceu. C. Ficou vigilante. No versículo 9 do capítulo 4, nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guarda para proteger-nos deles de dia e de noite. Ou seja, Neemias, na verdade, tinha promiscuidade, tinha a responsabilidade de poder, na verdade, continuar com vigilância em relação a todo o projeto que ele estava a erguer. Neemias estava consciente que era necessário proteger o projeto que ele todavia tinha erguido até aqui. Neemias ficou vigilante. É necessário que nós possamos ficar vigilantes até todo o nosso projeto que nós todavia levantamos, até aonde nós estejamos levando, para que nós possamos terminar com vitória. E Neemias venceu fruto de todos esses processos. Neemias apresentou a Deus os seus insultos. Neemias todavia encorajou as pessoas a continuarem a construir o muro, e Neemias ficou vigilante até o fim. Neemias acreditou na ajuda divina. Neemias acreditou na ajuda divina. Isso ainda no capítulo 4, no seu versículo 14 e 15, diz assim: depois de uma inspeção, eu disse aos nobres oficiais e no restante do povo: não temas, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos, filhas, vossas mulheres e vossa casa. Quinto, versículo 15: quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Ou seja, enquanto os inimigos queriam destruir Neemias, Deus, por estar no projeto, porque Neemias lembrou desde o princípio, Deus estava lutando por Neemias. Os inimigos frustraram os seus, Deus frustrou o projeto dos inimigos. Deus vai frustrar todos aqueles que tentarem impedir de você vencer a situação que estás a passar. Deus estará destruindo todo o projeto dos inimigos, porque na verdade tu e eu temos incluído Deus naquilo que é a nossa situação que nós estamos vivendo. E para terminar, interessante, Neemias, melhor dizendo, terminou o muro de forma vitoriosa. Terminando, Neemias venceu, reconstruindo o muro de forma vitoriosa.
Isso podemos ler Neemias 6, capítulo 6, versículo 15 e o versículo 16. E diz assim a palavra: e o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Ou seja, o muro foi erguido em 52 dias. Quando nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com auxílio do nosso Deus. Todos aqueles que todavia esperavam que Neemias não desse certo, todos aqueles que esperavam que Neemias não saísse da crise que vivera, todos aqueles que estavam à espera que Neemias pudesse sair frustrado num projeto que ele estava, saíram eles frustrados, porque Neemias que tinham auxílio do Deus Todo-Poderoso. Eu e você só vamos sair da situação que nos encontramos quando nós colocar Deus. Deus é capaz de te tirar e me tirar da situação que nós estejamos vivendo nesse momento. Qual é a situação que você se encontra nesse momento? Qual é a situação que eu me encontro nesse momento? E Deus quer nos tirar dessa situação. Deus quer que o nome dele seja glorificado através da tua e da minha vida. Tudo isso só vai acontecer quando eu e você incluímos Deus nessa empreitada. Será que eu e você temos incluindo Deus nas nossas situações? É necessário que nós incluímos Deus. É necessário que nós possamos trazer Deus perante a situação que nós estamos a viver. Porque se nós não incluir Deus, todavia não vamos conseguir vencer. Repara que Neemias todavia teve uma trajetória tão difícil e tão complexa. Primeiro, Neemias recebe uma informação que qualquer um de nós estaria desolado. Saber que a cidade onde os teus familiares vivem está destruída e que todavia os muros que dão proteção, que dão espiritualmente a proteção, a santidade daquele recinto foi destruído, e todo mundo pode ver Jerusalém, todo mundo pode ver como é que aquela cidade é por dentro. Mas todavia Neemias venceu fruto do que Neemias implementou. O que eu e você temos implementado para que nós possamos vencer a situação de calamidade que nós nos encontramos. O que eu e você utilizamos de ferramenta para todavia vencer a situação em que nós nos encontramos nessa hora. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê capacidade de poder gerir situações que todavia eu e você não conseguimos gerir sozinhos. Que nós possamos ter a postura de Neemias, que perante uma situação de crise, que perante uma situação de terrível calamidade, que perante uma situação onde na visão humana já não há solução, nós possamos voltar para Deus e Deus ser a nossa bússola, a nossa orientação, e Deus possa todavia nos abençoar rica e poderosamente. Que todavia Deus possa te dar capacidade para poder gerir a situação que estás a viver. Que Deus possa ser todavia a direção nesse momento da tua vida. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Deus abençoe a todos.